Bom dia, é o Gabriel que estou encontrando Ótimo por dia. aqui. Um personagem que ganhou total destaque e que todo mundo respira aliviado por existir no governo é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Carol. É aquela figura que tem sido elogiada por todas as partes, pelos empresários, por diplomatas, por integrantes do governo, como uma figura essencial para estar neste momento chefiando esse comitê interministerial e trabalhando nesses contatos também com os americanos. Tanto é, Carol, que até onde se tem notícia, foi a única figura que conseguiu acessar algum representante dos governos, do governo Donald Trump, e com uma conversa que ele não deu muitos detalhes, mas o fato dele trazer essa conversa à tona já é algo que dá um pouquinho mais de ânimo, digamos assim, porque até aqui, onde se tinha notícia, é que os canais estavam absolutamente fechados, um clima de total pessimismo de que no dia 1º de agosto a gente vai ter esse tarifaço. Se essa conversa vai produzir ou não algum efeito, a gente ainda não tem isso concreto, mas pelo menos houve algum tipo de conversa, porque até aqui, em todas as tratativas pelos canais institucionais, a gente não teve grandes avanços. Tanto é que o Palácio do Itamaraty vai trabalhando muito mais no olhar de diversificação de relações, está olhando para os outros países mundo afora e verificando o que é possível fazer. Mas é o que o Gabriel estava dizendo para a gente, é um efeito a longo prazo, diversificar mercado. Para alguns setores pode ser interessante, para outros é algo muito difícil de ser executado por conta de uma dependência dos Estados Unidos e não vai resolver nada do dia para a noite. Então, o Geraldo Alckmin, ele tem sido apontado ali como aquela figura essencial, porque é uma figura que não vai cair em deslizes na fala. É uma figura muito contida, muito reservada e que está lidando de uma maneira que tem agradado bastante muita gente no meio da política. E por que a gente chama a atenção para o PSB e não para somente Geraldo Alckmin nesses últimos dias em relação às repercussões políticas? Porque tem outro expoente do PSB que também andou emplacando gols na avaliação, inclusive do Palácio do Itamaraty, Carol, que é a deputada federal Tabata Amaral. Ela produziu um vídeo nessa semana que está sendo visto ali como um vídeo muito assertivo na linguagem, em que ela vai tecendo uma série de argumentações explicando os lobbies por trás do interesse dos Estados Unidos em eventualmente taxar o PIX. Ela cita uma questão até de soberania, isso está como pano de fundo, tanto é que ela está com uma camisa do Brasil e aquela jaqueta de couro que ficou como uma marca dela, principalmente na campanha ano passado, nas eleições municipais de São Paulo. Ela recupera essa jaqueta e traz também as cores do Brasil para fazer uma mensagem de soberania nacional, mas numa linguagem um pouco diferente da linguagem que os próprios petistas estavam utilizando. Porque ali ela vai para argumentos bastante técnicos de resposta em relação aos avanços de Donald Trump sobre o Brasil e a colocar, obviamente, também o elemento Bolsonaro nessa história. Então, a gente tem uma linguagem que está sendo vista e elogiada como bastante assertiva de alguém que conseguiu produzir uma peça técnica que conversa com uma estratégia política bastante assertiva, sem acalorar nada, sem ultrapassar ali limites e conquistando, ajudando com isso a conquistar um pouco mais esse olhar de reação também e que pode, inclusive, abraçar outras parcelas da população que não necessariamente são de eleitores do presidente Lula. Então, se a gente fosse computar um pouco aqui quais os personagens que saíram vencedores dessa semana, esses são dois personagens que são apontados pelas fontes, Carol, e, curiosamente, dois personagens do PSB, que é um partido da base aliada, obviamente, do presidente Lula, tem a vice-presidência, mas é um partido que avalia outras opções de alianças com outros partidos da esquerda para 2026. Pode ser que nada disso aconteça, que ele fique sozinho, assim como foi na última eleição, não faça nenhuma federação com ninguém, mas que nos arranjos para 2026 vai ser interessante ver
qual vai ser o tipo de aliança que vai ter que ser costurada pela campanha do presidente Lula, que se coloca como candidato à reeleição, justamente na formatação dessa vaga do vice. Se essa vaga continuaria ou não com o PSB. Hoje, há muita dúvida em relação a isso. E a postura de Alckmin em relação a essa crise tem sido capitalizada muito positivamente para o PSB, Carol. Tem muita coisa para acontecer até a eleição, por óbvio. E aí, só uma beiradinha aqui para terminar de responder a sua colocação, que foi muito boa, Carol. O PT tem uma avaliação de que cresceu muito também em relação a essa crise, principalmente nas estratégias digitais. Veio no embalo da crise do IEF, com todo o arsenal que foi colocado digitalmente, que pela primeira vez conseguiu fazer frente à direita, que nada de braçada nas mídias digitais, e agora se vê ali nas expectativas sobre as consequências que virão pela frente diante dessas notícias todas que a gente está aguardando sobre o tarifaço.